Olá, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para partilhar a palavra de Deus, né, nesse programa. Eu sou o pastor Marcos Gonçalves de Oliveira, pastor na Segunda Igreja Batista de Petrópolis, dirigente da congregação de nossa igreja no Vale do Carangola. Estamos ali na Igreja Batista do Vale do Carangola, localizada na Rua dos Pedestres, número 32, Vale do Carangola. Nos reunimos ali às quartas-feiras, às 19 horas, para o culto de oração, seguido de uma celebração ao Senhor, o estudo da Palavra de Deus. Aos domingos, às 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical. E em seguida, às 10h30 da manhã, também com o culto de adoração ao Senhor. E no domingo ainda, às 18h30, temos também o nosso culto da noite, o nosso culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Então, quero convidar você, que é morador da região aí do Carangola, Roseral, Retiro, você de Petrópolis, que deseja nos conhecer, será uma grande alegria poder receber você e a sua família em uma de nossas reuniões. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Isaías 55. Diz assim o texto sagrado: Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno,
que não será destruído. Esse texto, ele fala, né, do profeta Isaías, trazendo a mensagem do Senhor para o povo, quando esse povo retornava do cativeiro, retornava do exílio. E era uma convocação ao povo para que ele pudesse ser participante da aliança do Senhor com o povo. Era um chamado para que o povo pudesse retomar a aliança, o pacto que o Senhor havia feito com o povo de Israel, desde lá da época de Moisés, desde lá, né, da saída do Egito. O pacto que fora feito antes com Abraão, né, de que a partir de Abraão surgiria um grande povo, uma grande nação, que seria reconhecida por causa do Senhor. O povo havia desobedecido ao Senhor, tinha sido levado cativo para o exílio e agora estava voltando para casa. E nessa volta para casa, o Senhor chama o profeta e diz a ele que ele deveria anunciar ao povo, que eles deveriam retomar essa aliança. E faz esse convite. Isaías é o instrumento de Deus para fazer esse convite, para que o povo pudesse retomar essa aliança. E chama a atenção, né, que nos primeiros versículos o Senhor diz: ó, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Então, o povo é chamado pelo Senhor, é convidado a fazer parte dessa aliança, e o Senhor diz: ó, vocês podem vir, vocês não precisam gastar dinheiro, né? Vocês não precisam fazer nada, a única coisa que vocês precisam é aceitar esse convite e participar daquilo que eu estou oferecendo a vocês. E me chama a atenção esse texto, nesse tempo em que nós vivemos, né, como igreja, a gente percebe que muitas igrejas, né, usam uma estratégia, uma maneira, né, de se relacionar, né, como se fosse uma empresa, os seus fiéis como se fossem consumidores, né, e os cultos, as bênçãos, né, as coisas que acontecem ali como se fossem produtos que são consumidos por essas pessoas que frequentam esse ambiente religioso. Né? Então, há uma grande inversão daquilo que o Senhor fez por nós. Né? O Senhor, ele nos chama, né, à sua presença, né, através do seu próprio sacrifício, algo que foi feito gratuitamente, a salvação nós recebemos pela graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Jesus vai e se entrega na cruz, pagando pelo meu e pelo seu pecado. Ele nos chama para esse relacionamento com Deus e diz: é pela cruz, pelo sacrifício de Jesus, pela sua obra, pela sua vida, pela sua morte e principalmente pela sua ressurreição, que gera em nós a fé, né, ao crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo e se entregou gratuitamente por nós. E aqui, né, nós lendo essas palavras do profeta, nós temos a oportunidade de relembrar, né, dessa chamada, dessa convocação, para que nós possamos desfrutar de um relacionamento inteiro, integral com o Senhor. Outra coisa que me chama a atenção é que muitas vezes as pessoas tentam preencher o vazio existencial que existe dentro de si, né, acumulando coisas, comprando coisas, tentando, através do trabalho, através do dinheiro, através do lazer, preencher esse vazio que existe dentro do seu coração. É tentar saciar a sede que existe dentro de si com coisas que podem ser conquistadas a partir da sua própria vontade, a partir dos recursos financeiros que dispõe, a partir dos prazeres, né, através do uso de substâncias químicas, a partir do relacionamento sexual, a partir de coisas que
né, casamentos e diversos relacionamentos, enfim, tantas coisas que nós poderíamos citar aqui que são utilizadas para tentar suprir essa carência, essa necessidade que habita dentro do coração dessas pessoas. Mas a única coisa que pode suprir essa carência e matar essa sede e essa fome existencial é restaurar esse relacionamento com o Senhor. E isso pode ser feito gratuitamente pela fé, acessando a graça de Deus, reconhecendo a manifestação de Deus na obra que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. Então nós recebemos um convite do Senhor e o Senhor nos diz que nós devemos apenas escutá-lo, devemos apenas ouvi-lo, né? Se nós escutarmos o Senhor, se nós nos relacionarmos com Ele, se nós dermos ouvidos às suas palavras, venham a mim e ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, né? A minha fidelidade prometida a Davi. Né? Devemos ouvir ao Senhor. E como que nós ouvimos o Senhor, pastor? Nós ouvimos ao Senhor na palavra de Deus quando nós sentamos e abrimos a palavra de Deus e vamos lendo essa palavra. O próprio Deus, que é o autor dessa palavra, ele se revela a nós através do Espírito Santo. E pela fé o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações. As palavras que nós vamos lendo, o Espírito Santo vai revelando a cada uma e a cada um de nós o significado, e nós vamos sendo edificados pelo Senhor, vamos sendo saciados pelo Senhor e vamos entendendo o plano de Deus para as nossas vidas. Né? Então é através desse relacionamento com Ele, né? Falando com Ele, ouvindo a sua voz, né? Nos dirigindo a Ele através das orações, que nós temos a oportunidade também de recebermos, né, a sua palavra e sermos participantes dessa aliança prometida a Davi. Aqui o profeta está citando Davi, mas ele aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus, que era aquele que seria, né, o herdeiro do trono de Davi, seria o descendente de Davi. O Jesus é aquele que vem da linhagem de Davi, era o Messias prometido, né? A promessa da vinda do Messias dizia que ele viria da linhagem de Davi. Ele seria o herdeiro do trono de Davi, né? Porque Jesus, ele tinha na sua linha, né, genealógica a presença de pessoas que vinham da família de Davi. Então Jesus é aquele que é o descendente do trono de Davi. E agora ele faz uma aliança, mas não é uma aliança feita com um pacto feito com um povo que era dirigida apenas ao povo hebreu, ao povo de Israel, mas agora a aliança revelada em Jesus Cristo é uma aliança eterna e ela é universal. E aqui o profeta ele já começa dizendo, né, venham todos, né, venham todos e todas, venham vocês que têm sede, que têm fome, e se saciem em mim. Né? Então, Jesus é aquele que agora, através do seu sacrifício na cruz, ele amplia essa aliança. E agora eu e você e todo o mundo, as pessoas do passado, aqueles que vieram antes de nós, as pessoas do nosso tempo e as pessoas do futuro, elas ainda podem ter acesso a essa aliança revelada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Venham, né, e participem dessa aliança eterna, da fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu o seu esplendor. Então nós somos incluídos nessa aliança, mas não apenas para podermos desfrutar dela, mas também somos chamados a revelar o Senhor a outras pessoas, a outros povos, a outras gerações. O Senhor resplandecendo sobre as nossas vidas e nós revelando as cores de Deus, revelando o perfume do Senhor, revelando, né, o sabor do Senhor
neste mundo que nós vivemos. Né? Nós somos chamados, né, por causa da presença do Senhor em nós, a darmos o testemunho daquilo que Ele deseja realizar, não apenas nas nossas vidas, mas também na vida daqueles e daquelas que nos cercam. E ele continua, né? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele de bom grado dá o seu perdão. Né? Então, ainda diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Nós temos a ideia de que o ímpio, o pecador, o homem mau, né, a história aí do bandido bom é bandido morto, por exemplo, isso aí é aquilo que povoa o imaginário de muitos cristãos, mas o Senhor é aquele que nos diz que o ímpio e o pecador devem clamar por ele, devem ter encontro com ele através da palavra, do nosso testemunho e da palavra que nós anunciamos a essas pessoas para que elas possam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e consigam alcançar a misericórdia do Senhor. Diz ele aqui, ó, volte-se para o Senhor, porque o Senhor terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Enquanto, né, muitos cristãos dizem que bandido bom é bandido morto, o Senhor diz, ó, eu dou de bom grado o meu perdão. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então nós somos esses que somos chamados para levar a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor possa produzir o fruto que ele deseja, que é levar o pecador, aquele que se encontra afastado dos propósitos de Deus, aquele que se encontra vivendo a sua vida a partir do seu próprio desejo, da sua própria natureza, né, fazendo aquilo que é mal, aquilo que não é bom, aquilo que não é o que o Senhor deseja que essa pessoa venha fazer, ela possa ter um encontro com o Senhor e ter um encontro através da palavra, e pela palavra, né, possa produzir, ser gerado vida nesse coração, vida sobre a vida dessa pessoa. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Ele vem descrevendo aqui um cenário, né, de destruição, um cenário em que as plantas que eram comuns nos ambientes desérticos, com a renovação da presença do Senhor, com o surgimento de fontes de água que tornariam essa terra fértil, faria com que árvores frondosas pudessem crescer, substituindo essas vegetações desérticas. O Senhor ele quer nos dizer, eu entendo, que vidas que eram vidas secas, vidas que eram vidas ressecadas por causa do pecado, vidas que eram vidas sem esperança, vidas que estavam aí buscando satisfazer as suas próprias necessidades a partir da sua própria vontade,
tendo esse encontro com o Senhor, indo à fonte das águas cristalinas, das águas vivas, das águas que podem saciar completamente a sede, essas vidas seriam restauradas e vidas que eram verdadeiros desertos agora seriam vidas frondosas, vidas que exalariam o bom perfume do Senhor, vidas que serão restauradas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você e quero reafirmar a você as palavras dos primeiros versos do capítulo 55 de Isaías. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem e comam. Né? Escutem-me, escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva e participem da aliança que eu tenho com vocês. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana em nome de Jesus.